Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV. Eu vou mostrar para vocês uma solução de Server-Driven UI criada pela comunidade do Codando TV para Android, iOS e Flutter chamada CraftD. Se você não sabe o que é Server-Driven UI ou está curioso como funciona essa biblioteca, vem comigo aqui no vídeo. Mas antes disso eu peço para você se inscrever no canal do Codando TV. Chegamos à marca passamos, no caso de 3.000 inscritos. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se você ainda não inscreveu, não tem problema, é rapidão. Você clica no botão vermelho e ajuda muito o canal. O vídeo de hoje está patrocinado pela Make It Simple School. Se você precisa melhorar ou aprender inglês, fique tranquilo, a Miss é perfeita para você. É a única escola com material exclusivo para o mundo de TI. As aulas são ao vivo, individuais e contextualizadas para de fato ajudar você no dia a dia, com planos de acordo com a sua necessidade e dificuldade. E não é à toa que eles são parceiras do Codando TV. Eu sou um dos alunos e recomendo. E se você quiser fazer, se você falar que veio pelo Codando TV ou clicar pelo QR Code pelo link na descrição, você ganha 10% de desconto, então não perca essa oportunidade. A proposta desse vídeo é para estar mostrando para vocês a solução criada pela comunidade do Codando TV. E se você não sabe nem o que é Server-Driven UI, eu vou estar explicando para você agora. Então, se você já sabe, vê no YouTube e pula essa parte para chegar direto na parte da biblioteca. Bom, para você que não sabe o que é Server-Driven UI, eu vou tentar ser bem sucinto e bem claro ali, para pelo menos você entender um pouquinho lá na prática. O Server-Driven UI, ele nada mais é do que você montar telas dinâmicas no qual o mobile delega essa responsabilidade para algum meio. O que significa, hoje em dia você vai acabar lendo ali back-end. Ok. Então o back-end ele tem os dados, no caso vamos pegar pelo JSON, no qual ele fornece para o aplicativo para estar populando a tela. Só que você deve ter se perguntado, pô, mas como isso acontece sendo que eu preciso implementar, sendo que eu preciso mandar para a loja e ainda fazer o rollout para o usuário? Como o meu botão, ou minha tela que é um texto e um botão, vai chegar até o usuário final sem passar por esse processo? Aí que entra os mecanismos do Server-Driven UI na parte do mobile. Tem gente que adapta, né? Tem gente que cria alguns novos, isso é comum. Tem gente que cria template também, mas não importa. O que você faz é que o mobile se adapte e tenha todos os componentes já pronto para quando chegar o back-end mandando as informações para o mobile, você consegue sim popular a tela da forma que você quiser. Então, supondo você tem um texto e um botão e um checkbox. Se você só quiser manter um texto e um botão, você não precisa de desenvolvimento Android ou iOS, ou que seja também de Flutter, para estar fazendo essa alteração direto para o usuário. O back-end manda esse JSON alterado para você, no caso para o aplicativo, e o aplicativo tem esse mecanismo, essa inteligência de estar mostrando o que precisa ser mostrado para o usuário. E um ponto que eu já quero que você já pense um pouquinho fora da caixa, não pense só em back-end. Pensa que é uma fonte de dados. Pode ser uma fonte de dados local, pode ser um Firebase, pode ser qualquer coisa. Então, praticamente, você está delegando para algum meio externo para você estar montando as suas telas dentro do aplicativo sem precisar subir as telas. Significando que vai otimizar muito o desenvolvimento, de ponta a ponta. Então, se o produto quer mudar algum tipo de tela ou mudar alguma coisa, como não vai ter todo o processo de release do Android e até chegar no usuário final, que também demora, o back-end acaba antecipando, ou qualquer fonte ali consegue antecipando até chegar ao aplicativo e estar customizando. Isso ajuda muito nas entregas, beleza? Então a ideia está explicando um pouquinho como foi originado o CraftD para trazer um pouquinho mais de embasamento para vocês, que não foi nasceu ontem essa biblioteca. Há uns 6 anos atrás eu cheguei a fazer uma primeira solução de biblioteca, que era um outro nome, nem lembro qual que era o nome, acho que era Workflow, se não falar a memória, de Server-Driven UI, no qual o back-end montava as telas e tudo mais. Isso foi evoluindo no dinâmico e depois o Gustavo Santoro me ajudou, nós dois juntos, em conjunto, me ajudou a fazer a dinâmico 2.0. Só que só funciona para desenvolvimento Android. E está bem estabelecido, amigos nossos usam, outras empresas, várias empresas acabam utilizando ou adaptaram essa solução. E isso eu garanto para vocês que funciona em Prod e está tudo bem. Só que não tinha uma solução nem para iOS e nem para Flutter. Aí eu fiquei pensando durante esses meses, aliás, mais de um ano aqui, a preguiça às vezes pega, né? Mas enfim, mais de um ano pensar uma solução mais coesa para todas as plataformas a nível de desenvolvimento. Porque às vezes o iOS não tinha, agora tem Flutter, agora tem KMP. Então às vezes é difícil você tentar fazer uma coesão de desenvolvimento, sendo que uma plataforma está um pouco na frente, ou alguma coisa do gênero. Aí que eu comecei o projeto e nasceu o CraftD. Para me auxiliar, para estar mostrando para vocês, eu vou estar utilizando como guia um artigo que eu publiquei recente no Medium do Codando TV. Bom, aqui eu expliquei de algumas coisas que eu já falei no vídeo. Um ponto que eu quero comentar para vocês, que agora foi bom ter lembrado aqui, é como funciona a solução da biblioteca. Eu vou estar explicando para vocês de maneira bem clara, bem tranquila. Se você também quiser ver lá no repositório do GitHub,
Também tem o GitHub desse repositório, está público, é só abrir PR se quiser participar, é super livre. Mas a solução, ela foi originada do Dynamic View, que eu tinha feito há bons anos atrás, que foi originada também de outra, que foi, enfim. E o princípio sempre foi o mesmo. Eu vou ter uma lista, e nessa lista eu vou utilizar um mecanismo ali chamado item type, para o Android é view type, mas eu quero generalizar porque no artigo estou mencionando como item type, para poder diferenciar o que eu posso estar populando numa lista. Se você não entendeu, eu vou tentar explicar um pouquinho mais fácil ali. Imagina que você tem uma lista de dias e você quer separar por semanas. Então você tem a primeira semana do mês, com o layout roxinho. Aí tem segunda, terça, quarta, enfim, os dias das semanas em azul. Aí eu coloco de novo segunda semana em roxinho. E aparece o dia da semana de novo em azul. Essa mudança de layout numa lista, a gente utiliza o mecanismo de view type, e de item type, whatever. O princípio do Dynamic View, que foi a primeira solução antes de nascer o CraftD, é isso. O que eu só fiz, que eu acabei demorando para fazer isso, eu acabei tomando vergonha na cara nesse ano, acabei propagando essa solução para todas as plataformas. Então, para Flutter, eu estou utilizando o List View, para Compose, Lazy Column, para iOS, Lazy View Stack. Então, essa é a ideia do princípio. Praticamente, a solução é baseada em uma lista sendo populada por diferentes componentes que são os view types, e esses view types interprete que pode ser um texto, pode ser um botão, um item type pode ser um checkbox, pode ser o que você quiser, tranquilo? E para você ter acesso à biblioteca é muito simples. Eu coloquei em todas as plataformas de dependências, então você pode entrar no CocoaPods para iOS, no pub.dev, no Flutter e no Android para Central, Maven Central. A parte talvez mais legal ali, que você vai conseguir tirar maior proveito para ver o potencial dessa biblioteca, é a parte de componentes. Você pode ter visto a tabela e falado assim, pô, só tem 3 componentes, é impossível para o meu dia a dia. Convenhamos, a ideia não é você também utilizar os componentes do CraftD, aí caso você tenha pensado, caramba, buguei, o que aconteceu, né? A gente criou os componentes, o pessoal da comunidade, para estar fornecendo mecanismos para você estar utilizando e até usando como base. Mas o grande potencial, convenhamos, você vai criar o seu próprio, né? Você olhou e tudo isso aqui e falou assim, mano, isso aqui não me interessa porque eu preciso criar o meu. E sim, a CraftD vai conseguir fazer você criar o seu customizado colocando o seu design system. Você só precisa herdar um CraftD Builder. Herdando o CraftD Builder, a biblioteca CraftD vai interpretar esse objeto, vai saber que ele é um objeto dentro da biblioteca, e não importa o que você crie, um card, uma tag ou qualquer coisa, vai dar certo e vai dar bom, e eu garanto para vocês. Fora que a flexibilidade disso, porque o CraftD Builder também tem retornos para você ter manipulações do seu lado para deep links, como eu falei anteriormente, enviar métricas, monitoramento e etc. Você pode fazer o que você quiser. Se mesmo assim você olhou, que eu já vou explicar um pouco do código, vai ficar no apêndice. Então, caso esteja curioso de ver o código, vou mostrar no finalzinho do vídeo na parte do apêndice. Mas se você viu tudo isso e falou assim, pô, não quero usar isso aqui, esse componente Craft Dynamic, porque eu quero utilizar tudo que é meu e papapá, só quero pensar no mecanismo que você criou para facilitar a minha vida. Também é possível, tá? Você pode ter todo o poder e apenas utilizar um método chamado craft. Um ponto craft. Um ponto craft, isso significa para todas as plataformas, tá? Essa foi a sacada que eu tentei trazer para vocês, que a implementação do Android tem a mesma coesão para iOS, que tem a mesma coesão para Flutter e vai ter a mesma coesão para Kotlin multiplataforma. Então, com o Craft, você consegue pegar qualquer ação e passar qualquer tipo de modelo numa lista sua, no seu componente, fazer o que você quiser. E essa é a proposta. E um ponto que vou acabar repetindo, mas eu quero que vocês saiam um pouquinho da caixinha mesmo, é que, por mais que vocês vejam o Server Driven UI, o pessoal falando de back-end, e vai ser realmente quase 100% das vezes, expande isso e a biblioteca praticamente só cuida da camada da apresentação. Camada de domain, de datas, a biblioteca não tem essa responsabilidade, o que significa? A gente espera qualquer tipo de dados, seja via JSON, via local, via de onde não importa. Tranquilo? Reforçando que também a gente tem um site, eu e o Moro criamos um site baseado no Git Book Pages, que vai sair um vídeo no Codando TV, então acompanhe o canal se você quiser fazer um site parecido com o nosso. E ele dá um pouquinho de trabalho para aprender, mas eu tentei colocar o máximo de informação possível para facilitar o setup de Android, as implementações de Flutter e das outras plataformas, setup de tudo. Então tá tudo aqui para você fácil, assim, para ser fácil de você acessar. Lembrando também que tem o nosso repositório. Se quiser participar desse projeto, achou um projeto bacana, quer participar, cara, é livre.
É só abrir PR, ou a gente entra numa discussão no nosso Discord. Sim, eu sempre esqueço de divulgar o Discord, estou divulgando agora. Tem o Discord do Codando TV, é só procurar ali na descrição, você vai achar. Então, vai estar tudo ali fácil para vocês terem acesso muito tranquilo com a gente. E antes de iniciar o apêndice, não posso deixar de agradecer as pessoas que participaram e acreditaram nesse projeto, como o Gabriel Moro, o Vitor Pereira de Paula, o Matheus, o Léo Oliveira e o Gustavo Santório. Todo mundo acreditou na ideia que eu trouxe ali, ajudou de uma certa forma ou de grande forma. Eu queria agradecer isso a todos e também pode ser você, se você quiser participar aqui com a gente. Começando agora o apêndice, vou mostrar um pouco de código para vocês finalmente, né? Vou mostrar um pouquinho de código para vocês. É apenas um aperitivo, lembrando que vai ter vários vídeos criados pela comunidade do Codando TV, com as implementações um pouco mais densas ali, então fique atento, eu provavelmente vou fazer o próximo, deve sair já semana que vem, da implementação completa de Android. Então, eu só vou dar um aperitivo aqui para vocês de cada plataforma, pelo menos um pouquinho. Lembra que eu falei que tem o JSON? As bibliotecas de todas as plataformas têm samples, então vai ficar fácil para você se instruir ali e dar uma olhada. Então, praticamente eu tenho um JSON local, e lembra que eu falei que a ideia e o princípio é baseado no item type? Meu item type é o que vou ter característica, o que vai ser aquele componente. Então, no meu caso, vai ser o key do meu JSON. Então, se o meu key é um text, meu item type vai ser um text view, só para vocês sacarem. Mesmo vale para um botão. Então, se meu item type é um button, vai ter um key, que vai ter uma parte de botão. E o valor, que é aí que entra a sacada, e entra o quanto vocês estão dispostos a customizar os seus componentes, ele pode ser qualquer coisa, contanto que me retorne uma lista de simple properties. Essa lista, ele pode ser, por exemplo, vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um button. Podemos ter um button properties, tranquilo? Que eu tenho esses parâmetros, mas eu não tenho margem aqui. Mas vamos supor que você queira colocar uma margem no seu componente. Você pode colocar, é só você, quando for criar o seu componente, customizar isso. Então, quando eu abrir o meu MySampleButton, que eu acho que que eu criei na época para dar um exemplo de componente, eu só queria criar um componente que queria criar meu componente que ele tivesse algumas características. Ter uma linha e ter um botão com texto empty e só o texto. Tá bem mais sucinto até do que o próprio componente da lib. Só para vocês verem um exemplo aqui. Deixa eu ver o exemplo da lib, calma aí. Aqui. Aí é o component, beleza. Então na lib, todo aquele properties que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês no caso, ele vai estar dando suporte aqui no meu componente, porque o componente da lib está preparado para isso. Se o de vocês precisa de mais ou menos coisas, cara, isso aí vai ficar a critério de vocês adaptarem, beleza? A grande sacada mesmo foi que eu tinha que fazer para cada plataforma a interpretação de qualquer coisa de Android, de Flutter e de iOS. Um foi o mais simples, como no caso do Android, que na minha classe aqui do ViewWrapper, se não falar a memória? Mapper, isso faz tempo que eu não mexo aqui, tá, gente? Vamos lá. ViewMapper, eu converto o valor de qualquer coisa por o meu objeto que tá recorrente ali passando. Então, se o meu objeto ele tá mapeado com uma key X, ele vai me devolver o button X também. E todas as propriedades do objeto, isso aqui vai fazer automaticamente. No Flutter deu um pouco mais de trabalho, eu tive que fazer manualmente ali. Por exemplo, o meu button do Flutter, eu tive que fazer todo o mapeamento de cada parte que veio do JSON, cada linha de cada vez. E no ES, já vou mostrar daqui a pouco, é a mesma coisa. Então, algumas coisas vocês vão precisar fazer, não tem como esquivar tanto, mas pode ser que tenha melhoria. Se você já teve alguma ideia, por favor, abra o PR. Quanto mais melhorar, para mim melhor também. Então, só para você saber qual foi a ideia. Então, esse qualquer coisa do JSON é literalmente qualquer coisa. Então, contanto que você esteja preparado para receber esse qualquer coisa. Aí, a partir disso, você vai herdar um Craft Builder. Então, o meu componente que está dentro do sample, que é o meu MyButton, sei lá o quê, isso aqui, o meu button, ele precisou criar eu precisei, no caso, criar um Compose Builder que herda de um Craft Builder. Que esse Craft Builder tem meu craft. Que é por isso que toda a lógica fica baseada num ponto craft. Porém, o que eu já forneço para vocês de todas as plataformas, eu vou até mostrar um pouquinho do Flutter agora, e já vou mostrar o iOS. Eu forneço para vocês um objeto que é um componente, praticamente, chamado Craft Dynamic. Esse Craft Dynamic, ele tem como responsabilidade só encapsular toda aquela ideia que eu falei do list view,
do lazy column e por aí vai. Então, esse Craft Dynamic, ele encapsula toda uma list view para eu poder estar usando. Só que isso aqui você pode usar ele direto como um componente. E a grande sacada é que você não precisa se preocupar só com isso numa tela. Se ele é um componente, você pode na tua tela trazer esse Craft Dynamic, componente nativo, Craft Dynamic e por aí vai. Você pode ter essa flexibilidade muito grande. E se você mesmo assim falar assim, pô, mas não tá legal para mim, eu prefiro criar o meu próprio Dynamic, né? Eu peguei o código do artigo, então você pode simplesmente pegar o seu craft, sei lá, o seu próprio componente, só quer usar a lógica do ponto craft, você cria o seu myCraft Dynamic. Craft Dynamic. Pode ser qualquer nome que você quiser, que seja seu e tá tudo bem, tá? E você, só copiar lá o código para ficar mais fácil. E você pode simplesmente, talvez eu não copie, mas depois eu vejo isso aqui, simplesmente criar o seu componente que passe uma lista de simple properties. Eu falei, eu só espero uma lista de simple properties. Você pode passar o que você quiser como parâmetro e na hora de montar, aí você de fato vai ter que encapsular dentro de um elemento maior, que é uma lista, mas embaixo disso, você tendo o CraftD, você consegue fazer o que você quiser aqui no meio. Então, além de fornecer o componente para você usar de maneira fácil e tranquila, se você ainda quiser ter mais controle do que já tento passar para ti, você consegue muito fácil com essa lib. Eu vou agora abrir o Xcode para mostrar um pouquinho o código de iOS para vocês, tá? Porque senão o meu OBS aqui tudo vai explodir. Abrindo aqui o iOS. O princípio é o mesmo, eu tenho um sample, nesse sample eu tenho um dinâmico, que é um JSON qualquer ali só para você te ajudar a guiar. E dentro aqui eu tenho as mesmas características. Eu tenho meus objetos, né, que eu acabei não falando, mas você não vai ficar muito denso, que está em todas as plataformas. E eu tenho o meu Craft de Builder, que ele tem o mesmo princípio de estar cuidando dessa montagem de tela. E eu tenho o meu Craft Dynamic, que é um facilitador para ti, para você estar usando como um componente, para você estar utilizando na sua tela. Mas se mesmo assim você quiser só utilizar o ponto .craft, você também consegue. Você implementa o seu próprio componente, que seja uma lista aí, né? Para poder estar utilizando o ponto .craft. Essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês, mais de apresentação do código. Se vocês tiverem curiosidade, está tudo lá no GitHub público ali para vocês usarem, e se inspirarem e tudo mais. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o like, não esqueça de comentar aqui para saber o que você achou da proposta. Se faltou alguma informação, é importante você deixar, porque provavelmente eu já devo ter gravado de Android quando for publicado isso aqui. Então se faltou alguma coisa, me avisa, eu não tem problema, eu gravo um apêndice maior com isso, ou alguma coisa ali para estar adicionando, para estar ficando mais fácil para vocês. Beleza? Então, obrigado aí e valeu!